Poderoso, teu povo se reúne agora, Senhor, em torno das Sagradas Escrituras para ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, Senhor Deus, através dela. Não permita que sejamos, ó Senhor Deus, pessoas que desprezem a instrução bíblica, mas que ela possa trazer para nós edificação, possamos aprender com ela e viver por meio dela. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, aqueles que estão ouvindo e abençoando também, Pai, aquele que está trazendo a palavra, Pai, sendo portador das boas novas, ó Pai, do Evangelho da graça. E que o Senhor, ó Pai, possa usar, Senhor Deus, tanto a nossa boca como os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir, ó Pai, e reter essas coisas em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13. Agora os versos 10 e 11. Pelo que eu estou vendo, nós não vamos conseguir terminar essa sobriedade hoje. Mas vamos caminhar como se, Eu vou fazer a leitura de toda a subunidade, que vai do verso 7 ao verso 11, e aí começamos a exposição, sempre com alguns relances, do que vimos anteriormente. Diz assim a palavra do Senhor: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Na semana passada nós vimos que o verso 9 contrasta a riqueza duradoura dos retos com a extinção dos perversos. E o contraste da riqueza dos justos, que brilha intensamente, com a dos perversos, que é apagado. Agora, no verso 10, nós vamos ver, assim como o verso desenvolveu o tema da riqueza e ética apresentadas no verso 8, o versículo 10 desenvolve o tema também apresentado no verso 8, que é dar ouvidos à repreensão. Lembrem daquela segunda tradução, a segunda possibilidade de tradução e, consequentemente, interpretação, que dizia assim: o resgate da vida de uma pessoa é a sua riqueza, mas o pobre não escuta a repreensão. Se você percebeu, nos versos 8 e 9, os assuntos desenvolvidos são com referência ao próprio malfeitor. Aqui, entretanto, no verso 10, nós veremos que o efeito dessas reações éticas vai se expandir sobre outras pessoas. E aqui nós temos, nesse verso 10, uma antítese, um paralelismo que se manifesta por antítese, que Bruce Waltke ele chama de antítese imprecisa, e a gente vai ver o que é isso. Quando nós estudamos poesia, principalmente poesia bíblica e a poesia hebraica, como os irmãos já sabem, ela é estruturada aqui em paralelos, Então existem vários paralelismos, Existem vários paralelismos. Existem os paralelismos sinonímicos, que eles são repetições sinonímicas do que se fala no primeiro verso. O segundo verso faz uma repetição estendendo esse significado. Existem outros tipos de paralelismo, onde no primeiro verso você fala uma coisa, no segundo verso você conclui aquilo que você falou anteriormente. Aqui nós temos uma antítese imprecisa. Por quê? Por que ela é imprecisa? Da soberba só resulta a contenda, mas os que se aconselham se acham sabedoria. Porque você tem aí, por exemplo, soberba como paralelo dos que se aconselham, e contenda como o paralelismo que se acha a sabedoria. Então você vai perceber que aqueles que têm uma opinião exagerada acerca da sua própria importância, ou seja, de si mesmo,
que são considerados aí orgulhosos, soberbos, são aqueles que não aceitam conselhos sábios, porque os que se aconselham, eles são sábios. E nesse caso aí, nós temos uma antítese imprecisa, porque tem em paralelo antitético soberbo, orgulho, com aqueles que aceitam conselhos. Então, aqueles que não aceitam conselhos não são sábios. E você tem contenda e sabedoria, que vão apresentar essa oposição, significando que a sabedoria é caracterizada por paz e que a contenda não é resultado de uma atitude sábia, ou seja, de uma sabedoria. Ele é chamado de antitético, porque essas relações, elas são relações que se complementam. Não está claro no texto, está implícito ao texto. Da soberba resulta a contenda, mas os que se aconselham não são soberbos, são sábios. Da soberba resulta a contenda, os que se aconselham acham sabedoria. Aqueles que são sábios, que se aconselham, acham sabedoria, essa sabedoria, esse conselho traz paz. E quando ele fala sobre contenda, ele se refere à maneira como as pessoas culpadas, com um ego exagerado, reagem à repreensão. Abra Provérbios 21, 24. Então essas coisas estão implícitas. Aqueles que são orgulhosos, ou seja, têm uma opinião exagerada de si mesmo, não aceitam conselhos. Essas conclusões, elas estão implícitas nesse jogo poético que se manifesta por meio essa estrutura paralela. Aqui nós estamos vendo que há um paralelismo, eu me esqueci o nome desse, mas é um paralelismo direto. No original há um quiasmo, Então, a tradução literal seria: a contenda somente com orgulho, mas aqueles que aceitam conselhos, a sabedoria. Na tradução, o tradutor, ele mudou essa estrutura, mas permaneceu, o paralelismo, e aí você vê que há uma diferença aí na maneira como se estruturou esse verbo na tradução. Olha o que diz Provérbios 21, 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância. Ou seja, a contenda aqui, ela está relacionada à maneira como as pessoas culpadas, ou seja, orgulhosas, reagem à repreensão. Quanto ao soberbo, presumido é o seu nome, quanto ao soberbo, presumido, zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância. É assim que uma pessoa soberba reage à sabedoria, a um bom conselho. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de situações, são exemplos assim perfeitos da realidade que nós estamos vendo aqui desse primeiro verso do capítulo 13, quando diz: da soberba só resulta a contenda. Abra 1 Reis, capítulo 12, verso de 6 a 11 e 16 a 19. Perceba que a soberba aqui apresentada não faz com que a pessoa que é alvo do conselho atenda. E por não atender ao conselho sábio, a atitude dela vai gerar conflito, vai gerar contenda, vai gerar destruição. Olha o que diz aqui o caso de Roboão, filho de Salomão. Tomou o rei Roboão conselho com os idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo:
como se aconselhais que responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e serviram. Percebam aí, ele chama aquelas pessoas sábias, pessoas maduras, experientes, que estiveram com Salomão, na presença de Salomão. Ele ouve o conselho desses homens e não aceita, ou seja, despreza. Quando nós não aceitamos bons conselhos, por mais que a sua atitude não seja aquela que você tenha sangue nos olhos, é desprezo. Você está desprezando. Você não está considerando, levando em consideração aquilo que foi dito. E aqui, para abrir um parêntese, muitas vezes determinadas pessoas nos aconselham, isso não significa seguir ipsilíteres o que a pessoa disse. E aí eu estou falando de uma maneira generalizada, eu estou falando com relação às coisas da lei de Deus, mas devemos, as coisas gerais, nós devemos considerar essas coisas. Por quê? E a gente vai ver aqui, quando você procura uma determinada pessoa, uma pessoa idônea, e ela te dá um conselho, você precisa ouvir. Você precisa ouvir. E mesmo que você não siga esse conselho literalmente, ou ipsilíteres, alguma coisa você vai pegar que vai servir para você. Mas vamos voltar aqui. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Vejam duas realidades completamente opostas. Homens que viveram ladeados com Salomão e jovens que nasceram e cresceram debaixo do conforto e do luxo e não têm a experiência que esses homens tiveram. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Só pela linguagem usada aqui, você não está vendo a expressão do rosto, você não está vivenciando ali aquele momento, vendo a tensão e tudo mais, você consegue perceber claramente a prepotência, o orgulho, a arrogância desses jovens, que ele faz questão de afirmar no texto, que haviam crescido com Roboão e servido a Roboão. Olha a diferença entre aqueles que viveram no tempo de Salomão e estavam na presença dele todo o tempo. E provavelmente essa palavra no original aí deve ter uma carga semântica muito, muito forte, de jovens que serviam aquele jovem, aquele menino, que nasce no meio de riqueza e muita abundância. Consequência disso, versos 16 a 19. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, superintendente dos que trabalham forçados. Porém todo o Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Da soberba só resulta a contenda.
Mas tem mais um exemplo, que se encontra em 2 Reis, capítulo 14, verso de 8 a 11. Entre Amazias e Jeoás, nós acabamos de ler aqui a história de Israel. Diz assim: então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, ele vai interpretar essa parábola aí, ou seja, esse apólogo, que ele cria. Feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Ele foi avisado, ele foi aconselhado, mas Amazias não quis atendê-lo. Desprezou o conselho sábio e subiu. Então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu cada um para a sua casa. O que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que a soberba vai gerar confusão, orgulho, arrogância, vai criar contenda, não vai produzir paz, não vai produzir coisas boas, não vai trazer harmonia, mas sempre vai trazer destruição. Abra um último texto, de Lucas capítulo 22, verso 24. E veja o que o orgulho, que a arrogância cria no meio dos discípulos de Cristo. Esse texto tem paralelo lá em Mateus capítulo 20. Lucas 22, 24. Diz assim: suscitaram também entre si uma discussão aí, contenda, é disputa. Muitas vezes, quando nós falamos em discussão, a nossa palavra discussão, ela está atenuada. Por exemplo, eu estava discutindo com fulano de tal. Não é uma briga necessariamente falando, mas é um diálogo em que duas pessoas, elas estão com pontos diferentes, estão falando sobre aquilo, dialogando sobre aquilo e querem chegar a um acordo, ou expondo ideias. Aí nós usamos, estávamos discutindo ali em classe, estávamos discutindo ali na igreja, não é necessariamente, mas aqui, e essa palavra tem esse sentido também na nossa língua, mas aqui no original, a ideia é contenda, disputa. E por que eles tiveram essa disputa? Por causa do orgulho no coração deles. Os discípulos de Cristo, aquelas pessoas que estavam próximas a Ele. Quem é o maior entre nós? Provavelmente Pedro e João estavam aí nesse meio, não? Tiago e João, e Pedro provavelmente do outro lado. Porque eram as pessoas mais próximas de Cristo. O que o texto está nos mostrando é que o insensato, arrogante, não está preparado nem é capaz de aceitar convicções e argumentos melhores que o seu e, portanto, ceder a eles. Esses que a Escritura aqui fala, soberbos, e ele se refere, todas as vezes que a Escritura se refere a esses homens, ele está fazendo uma distinção aqui, claramente em Provérbios, como nós já vimos, entre o justo e o ímpio. O ímpio é soberbo na sua natureza. Os arrogantes falam apenas de cima para baixo e não ouvem. E repreender indivíduos como esse resulta apenas em discussões violentas e transtornos para a
sociedade. Abra Provérbios capítulo 9, versos 7 e 8. Não adianta. Quando você perceber numa conversa, numa discussão, seja ela qual for, seja de um tema teológico, seja de qualquer coisa, você perceber essa circunstância, não adianta. A melhor coisa é ficar calado. Não adianta. Olha o que diz a Escritura. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Às vezes, e a gente aprende isso com a vida, né? E com a Escritura. A Escritura está dizendo aqui. Então você não precisa passar por essa situação para chegar a essa conclusão. Mas às vezes eu, conversando com algumas pessoas, eu digo assim: olha, se você está conversando com alguém, com algum familiar, e você geralmente, com relação à palavra de Deus, eles não estão abertos a ouvir, nem comece. Não comece, se cale. Por quê? Porque não vai chegar a um bom lugar. Mas se você perceber a abertura, se você perceber que a pessoa quer ouvir você, aconselhe, fale. Porque não adianta você ficar batendo boca com alguém que não quer ouvi-lo, que não está interessado, em ouvir o seu conselho, que ele sabe que é diferente do dele. Orgulho ou soberba, como é que é traduzido, indica o estado psicológico de uma opinião exagerada acerca da sua própria importância, uma sensação de alta importância exagerada. É isso que está por trás de toda pessoa orgulhosa. E frequentemente estão envolvidos 3 aspectos específicos no orgulho. E o primeiro seria a presunção. A pessoa orgulhosa age demais a seu favor, especialmente no que diz respeito à autoridade. E quer ver um exemplo dessa presunção, numa atitude de orgulho? Os falsos profetas. Quem eram os falsos profetas? Pessoas que se atreviam a falar em nome de Deus, tomando por certa essa autoridade para fazê-lo, sem, no entanto, ter sido chamado para isso. São aqueles que se intitulam de profetas modernos. De uma forma bem específica e bem particular, é aquele irmãozinho também, que chega assim: eu tive uma profecia. Deus falou assim comigo. Isso é presunção, por mais que ele não perceba isso. Porque Deus não fala mais pela boca de profetas, como falava no passado. Ele não traz nova revelação, porque tudo já foi revelado, tudo já está escrito. O que temos a trazer é falar das profecias que já foram profetizadas. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ele está consumado, tudo já foi feito. E se você perceber que o que se escreve no Novo Testamento é a partir da cruz de Cristo, da vida do Senhor Jesus. Não estamos esperando uma terceira vinda. Não estamos esperando um novo momento em que o Senhor vai trazer novas revelações. Tudo já foi revelado. E muitas vezes, quando nós vemos isso em determinadas igrejas, aqueles irmãozinhos até bem intencionados, isso é orgulho, é presunção. Por quê? Porque o Senhor não os chamou para isso. Porque se são profetas, deveriam ter o chamado de profeta. Deveriam ver a Cristo. Deveriam ser chamados de uma forma especial, como foram no passado. E se dizem que isso aconteceu,
é mentira. Estão sendo enganados pelos seus próprios corações. O segundo aspecto do orgulho, a primeira é a presunção, o segundo é a rebeldia ou desobediência. A pessoa orgulhosa sustenta sua opinião a ponto de se rebelar contra quem esteja em posição de autoridade sobre ela. E nós temos um exemplo disso, vários, mas um exemplo disso, quando Israel impôs a sua vontade contra a vontade de Deus, quando subiram para enfrentar os cananeus, apesar de Deus lhe ter proibido fazê-lo. O Senhor ordenou que eles fossem, lutassem contra os cananeus, que eles venceriam. Eles foram lá, espiaram, e desses 12 espias, 10 espias, praticamente um somente voltou falando: não, vamos conquistar a terra, o Senhor nos deu. Todos eles dizendo: não vamos e tal, se rebelaram contra Deus, depois de terem visto tudo o que Deus fez na vida deles e na vida de seus pais. Isso já deveria ser suficiente para que eles obedecessem cegamente a ordem de Deus. Mas o que eles fizeram? E aí o Senhor os puniu por causa disso. E aí o que acontece? Não, vamos lá, o Senhor nos deu a terra. Eu falei: não, negativo. Quando eu disse, vocês não foram, desobedeceram, agora vocês vão ser disciplinados pela desobediência de vocês, vão andar 40 anos no deserto. Mas olha o que diz Deuteronômio capítulo 1, verso 43. Assim vos falei e não escutastes. Antes foste rebelde às ordens do Senhor e presunçosos subistes as montanhas. Percebam aí: presunção, rebeldia, desobediência. Desobediência. Às vezes nós achamos que Deus é como os homens, que diz uma coisa e faz outra. Deus é compassivo, é misericordioso. Ele perdoa o pecador, mas Ele quer que a sua palavra seja obedecida. E o terceiro aspecto do orgulho está intimamente relacionado ao segundo, a desobediência, que traz consigo um elemento adicional de uma decisão voluntariosa. Ou seja, o que é uma decisão voluntariosa? O que é um ser voluntarioso que age apenas segundo a sua própria vontade? Isso é muito comum com os nossos filhos, Meu filho é tão obediente, ele faz tudo que eu mando, mas porque ele quer. Porque quando você diz alguma coisa que ele não quer, ele não obedece. Isso é ser voluntarioso. E eu vou dar o mesmo exemplo. Deuteronômio capítulo 1, verso agora 42 e 43. Disse-me o Senhor, disse-lhes: não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos subistes as montanhas. Ou seja, o orgulho, ele tem no seu bojo a presunção, a rebeldia e a voluntariedade, fazendo parte, do seu corpo. E o voluntarioso é aquela pessoa que sabe que está errado, mas faz assim mesmo, contrariando a vontade de Deus. E perceba como essa pessoa é caracterizada pelas expressões como praticantes da iniquidade, que tentam a Deus, ou os que agem impiamente. Quando nós falamos sobre família e correção de filhos,
E a disciplina, né, que ela deve ser constante em toda situação, é para evitar esse tipo de coisa. Ah, meu filho é tão bonzinho em todas as coisas, ele só não me obedece nisso aqui. Eu vou deixar para lá. Não pode ser assim. Principalmente com os nossos filhos, nós estamos forjando o caráter deles. O caráter deles será forjado de acordo com aquilo que você ensinar a ele, segundo ou não a palavra de Deus. Olha como orgulhoso é classificado nas Escrituras como aqueles que praticam a iniquidade e por isso tentam a Deus, ou aqueles que agem impiamente. Abra aí Malaquias capítulo 3, verso 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem iniquidade prosperam. O texto de Jeremias, como o texto de Isaías, como o texto dos profetas, a grande parte desses profetas, eles escrevem de forma poética, como você vê aqui em Provérbios. Só que ela é uma narrativa poética. Eu não sei se vocês já tiveram contato com isso na escola, mas os textos clássicos, como Ilíada, e outros textos clássicos aqui que a gente não lembra, os teatros gregos, as peças gregas, as tragédias, Sêneca e outros, todos eles eram escritos em narrativa poética. Você pegar um texto original, você vai estudar essas coisas na universidade ou no ensino médio, você vai pegar um texto original, você vai ver lá, às vezes você não consegue nem ler direito, porque há uma tradução aí praticamente literal da forma e das palavras, São poesias. Aqui nós temos também essa estrutura poética, em Malaquias. Soberbos cometem iniquidade, tentam ao Senhor. Pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem iniquidade prosperam, ou seja, prosperar e feliz aí. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então, como é que ele classifica aqui o soberbo? Como aquele que comete iniquidade, como aquele que tenta ao Senhor. E, em geral, na Escritura, frequentemente, melhor dizendo, tais pessoas são retratadas em oposição aos que desejam fazer a vontade de Deus. O orgulhoso na Bíblia é aquele que não quer fazer a vontade de Deus, é aquele desobediente, é aquele voluntarioso, opondo-se àquele que se submete à vontade de Deus, que deseja fazer a vontade de Deus. E aqui na nossa natureza humana, desejar fazer a vontade de Deus, muitas vezes vai contra aquilo que nós queremos. Mas mesmo assim, nós desejamos fazer aquilo. Abra o Salmo 119, ele estará cheio de exemplos como esse. No verso 51, por exemplo, essa água aqui eu acho que é de semana passada, está quente. Salmo 119, 51, diz assim: os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Percebam aí a oposição. Por quê? Porque os soberbos são retratados como aqueles opostos aos que desejam fazer a vontade de Deus. Verso 69, Salmo 119 ainda. Abra aí. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O verso 78 ainda do Salmo 119.
Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. A Escritura vai mostrar que os soberbos são aqueles que se opõem aos que querem fazer a vontade do Senhor. O arrogante que é soberbo, esse arrogante que é um comportamento impenitente do tolo e do todo tipo de insensato, causa contendas a se opor à ordem devida da sociedade sobre Deus, ou seja, de acordo com as normas da moralidade, da lei de Deus. Ele vai causar essa desarmonia. Não tem jeito. Veja o que Matthew Henry diz sobre esse verso. Ele diz assim: da soberba só provém a contenda. Você deseja saber de onde vêm as guerras e pelejas? Diz ele no seu comentário. Elas se originam desta raiz de amargura. Qualquer que seja o peso de outros desejos, que outros desejos tenham nas contendas, paixão, inveja e cobiça, a soberba tem mais peso. É a soberba que semeia discórdia e não precisa de ajuda. A soberba torna o homem impaciente na contradição de suas opiniões ou de seus desejos, impaciente com a competição e a rivalidade, impaciente pelo desprezo ou qualquer coisa que pareça indiferença. Ou seja, o soberbo, ele não pode ser desprezado, ele não pode receber indiferença de ninguém, impaciente com concessões, por causa de um convencimento de certo direito e verdade de sua parte. Ele não abre mão. E, consequentemente, surgem contendas entre parentes e vizinhos, contendas em estados e reinos, em igrejas e sociedades cristãs. Os homens se vingarão, não perdoarão, porque são soberbos. E aí você entende porque Deus diz: não vos vingueis. Porque a vingança vem de mim. Quando o teu inimigo tiver fome, dá de comer. É o Senhor que vai trazer juízo. Porque a vingança demonstra, ou melhor, é fruto da soberba. Mas veja aqui um paralelo oposto. Diz assim: mas os que se aconselham se acha sabedoria. A ideia aqui é daqueles que aceitam conselhos. A oposição desse verso se encontra entre aqueles que aceitam conselhos com aqueles que não aceitam conselhos, desprezam conselhos sábios por causa do orgulho em seus corações, ou seja, são orgulhosos. Essa é a oposição. Por isso que ele chama de um paralelismo impreciso. Porque a ideia é a contradição, a oposição que se encontra aqui é aqueles que aceitam conselhos com aqueles que não aceitam conselhos, que são caracterizados como orgulhosos. Desprezam conselhos sábios por causa do orgulho em seus corações. É sempre orgulho. A semente de todo desprezo ou de toda não aceitação de um bom conselho, de um conselho sábio, de um conselho que represente a palavra de Deus, é orgulho. Lá no fundo, a semente principal é o orgulho. E aí você poderia dizer, né? Como é que você chega a essa conclusão? Por que alguém, se a gente for tomar esse caminho, né, de questionar isso? Porque muitas vezes isso acontece conosco, né? Eu vou falar isso no final. E muitas vezes você não percebe que é o orgulho. Porque às vezes está disfarçado de direito, está disfarçado de, vamos dizer assim, de direito principalmente. É meu direito, não é?
está disfarçado de outras coisas, de justiça, que não é a justiça de Deus. Eu poderia citar várias coisas aí. Mas o fundo, é por isso que a palavra de Deus diz, som do teu coração. O salmista fala, Senhor, som do meu coração, lá no Salmo 139. Estou passando por tudo isso e tal, né? Estou sofrendo perseguição, você sabe que eu estou limpo, justo diante da sua, mas som do meu coração. Por que então ninguém aceitaria um conselho, um bom conselho, um conselho sábio e prudente? Ou seja, algo que represente a vontade de Deus. Eu só posso chegar à conclusão que é por arrogância ou presunção, por se achar melhor. Porque alguém acha que aquilo que foi orientado não vai acontecer com ele. Lá no fundo do seu coração, por mais que não perceba, ele se acha superior. E a gente vai perceber que pessoas mais crentes e devotas do que nós caíram naquilo que está sendo aconselhado ou naquela direção, mas isso não vai, nós vamos pensar assim, isso não vai acontecer comigo. Se aconteceu com fulano, com ciclano, mas comigo não vai acontecer. Presunção, arrogância. Isso é achar que você é melhor ou superior que outras pessoas. Lá no fundo, se você não percebeu isso, às vezes a gente até percebe, não, fulano é assim. Mas lá no fundo, você acha que é melhor ou superior. E a Escritura vai dizer assim, aquele que está de pé, Paulo diz isso, aquele pois que pensa estar de pé, veja que não caia. Olhe para o seu lado. Olhe para o seu lado aí. Olhe para os crentes mais maduros da igreja. Semi, Dona Ellen. Os mais maduros, os presbíteros. Os oficiais da igreja. Os diáconos. Todos nós somos assim. Por isso que essas coisas estão escritas. Para nós percebermos quem somos e buscar em Deus em fortaleza. E por mais que essa não seja uma característica do crente, a característica do crente é completamente oposta a isso. Somos classificados como pobres de espírito, esses são os cidadãos dos céus, que em Mateus capítulo 5 demonstra claramente. O orgulho faz parte, por mais que não seja uma pessoa orgulhosa, eu não seja um ímpio, um arrogante, o orgulho faz parte da nossa natureza pecaminosa, e em um momento ou outro nós vamos nos deparar com ele. E essas coisas são escritas para nós percebermos quem nós somos e buscar em Deus fortaleza, ou melhor, quem nós não somos. Porque nós não somos esses soberbos e arrogantes, nós não podemos ser assim. Quer um exemplo bíblico que eu lembro? Primeiro que vem à minha mente, tem muitos, mas esse é bem emblemático, que é o exemplo de Salomão. Abra 1 Reis capítulo 11, versos 2 e 4, e os versos 10 e 11. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A este se apegou Salomão pelo amor. Sendo já velho, verso 4, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Versos 10 em diante. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor. Será que Salomão pensou assim? Olha, o Senhor disse que eu não deveria casar com as mulheres de outras nações, porque elas iriam perverter o meu coração. Mas eu sou o homem mais sábio da terra. Eu não vou deixar que isso aconteça. Eu não sei se esse foi o pensamento dele, mas provavelmente pode ter sido, porque ele desprezou o conselho do Senhor. E o que aconteceu?
pelo que o Senhor se indignou contra ele, pois desviaram seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho tirarei. Davi não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Quando a Escritura diz que nós não temos que ter associação com os ímpios, ela diz isso. Ela está dizendo isso. E quando nos associamos, seja essa qualquer tipo de associação, as consequências vêm sobre nós. Por quê? Porque nós estamos contrariando, estamos dizendo assim: não, isso não vai acontecer comigo. Acho que você pega um dado e joga assim, vamos ver se dá certo. Perceba aqui nessa segunda parte que ele fala de quem? Davi. O reino não foi tirado de Salomão por causa do seu pai. Que parece que seu pai era melhor do que ele. Foi um homem que andou nos caminhos do Senhor. Mas vamos ver o exemplo negativo também de Davi com relação a isso? Abra 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Primeiro. E já de antemão, você olha, e a Escritura, vamos usar uma linguagem comum, show! Porque ninguém escapa. Ninguém escapa. Os melhores na Escritura, se eles tivessem que se deparar com Deus por meio da sua justiça, todos eles cairiam, de Abraão a João, o apóstolo João, que foi o último na sucessão apostólica que faleceu, que morreu. Pelo menos segundo a história. Ninguém ficaria de pé, todo mundo ia para o inferno. E a Escritura mostra isso claramente, porque é pela graça de Deus que nós somos salvos. E é nessa graça que nós temos que nos refugiar, e é nessa graça, ou melhor, é essa graça que nos fortalece, que torna você quem você é diante do Senhor e nesse mundo. Mas olha aí, vamos lá para outro exemplo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, fugir da impureza. E eu quero que vocês entendam que o que eu estou fazendo aqui. Muitas vezes nós orientamos as pessoas nessa mesma direção, na questão da sociedade com o ímpio, e eu estou falando nós, a Bíblia, a igreja, e da impureza, e as pessoas não seguem. Elas não ouvem o conselho. Qual vai ser a conclusão disso? Qual vai ser? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que dá conselho deve ser ouvido. E a gente vai falar sobre isso mais no final. Às vezes precisa explicar, né? Porque às vezes o pastor fala, não estou dizendo que aconteceu aqui não, mas uma pastoria em outras igrejas. Não, pastor, o senhor falou isso. Não, não falei isso. Você entendeu assim. Às vezes as pessoas não conseguem fazer uma ligação que é muito simples. O que nós estamos vendo aqui é que conselhos dados segundo a palavra de Deus, eles devem ser seguidos. Quando esses conselhos, e você tem o Espírito Santo para perceber que aquilo que está sendo falado é compatível ou não com a Escritura. Você pode não ser um teólogo. Pastor aqui, em princípio, é o teólogo da igreja. Então ele chega e fala uma coisa para você, isso não quer dizer que você vá ouvi-lo e seguir o que ele está dizendo, porque no compromisso que nós fazemos diante de Deus e diante da igreja, é que obedecer às autoridades enquanto essas estão de conformidade com o quê? Com a Escritura, o padrão é a Escritura. Ninguém aqui é acima da Escritura. Ninguém aqui. O padrão, a autoridade que nós temos é delegada. Então, se alguém diz alguma coisa que contraria a Escritura, tá bom, obrigado. Vamos ser educados, é lógico, mas não vamos seguir. Você tem a palavra assim, olha a palavra de Deus. Não, realmente, isso que ele está falando tem fundamento.
Nesses dois aspectos, aqui no caso, com relação à impureza. E você vai perceber aqui que, principalmente nesse caso aqui, nós não ouvimos. 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Vamos lá agora para 2 Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 2. Segunda Samuel 11, verso 1 a 2. Vamos ver aí que tanto a ociosidade como a lascívia, juntamente com o poder que Davi tinha, envenenaram a consciência de Davi. Eu quero que vocês prestem atenção no todo. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, olha a oposição aí, e a ideia dessa conjunção aí é que há uma oposição. A ideia é, ele deveria ter saído também. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ociosidade. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no seu terraço da casa real. Daí viu, essa palavra ver aí é inspecionar, examinar, uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Vamos olhar para o texto. Percebam que, por um acaso, não foi algo premeditado por ele. Hoje eu vou sair de manhã e vou olhar o terraço para ver se eu encontro alguém assim. Não. Por acaso, ele não deveria estar ali, ele devia estar na guerra. Aí começa o primeiro alerta, né? Você está no lugar errado. Uma mulher com poucas roupas foi avistada por Davi, que não fugiu da tentação de olhar para uma bela mulher com olhos investigativos. Aí o texto diz que ele viu, e a ideia é que é inspecionar, examinar. Ele inspeciona, ele a examina. Eu não sei ao certo como Betseba estava vestida ou não vestida, mas com certeza com roupas bem pequenas. E o que aconteceu? Ele quebrou o 7º mandamento, não adulterarás, o 6º mandamento, não matarás, e o 8º mandamento, não furtarás. Eu poderia dar outros exemplos na Escritura, mas eles são bastante emblemáticos pelas pessoas envolvidas. O homem mais sábio que pisou essa terra depois do próprio Cristo. E o homem segundo o coração de Deus, também que apontava para Cristo. Eram tipos de Cristo. Sabedoria de Salomão apontava para a sabedoria divina. Nós temos aí um capítulo 8 no livro de Salomão que fala sobre isso. A sabedoria como instrumento de Deus faz parte dele, do seu ser, é até confundida com ele. Salomão era um homem que detinha sabedoria. Na terra só existia um homem mais sábio que Salomão: Cristo. Davi, um homem de dores, sofreu perseguição, passou por muitas dificuldades, tipo de Cristo. Ele é classificado como aquele que foi moído por Deus, como segundo o coração. E quem é que foi moído por Deus também? Que era segundo o coração de Deus, o próprio Cristo. Essas duas pessoas são emblemáticas. O que você acha que, quando alertado sobre não se deixar levar pela sensualidade ou lascívia do mundo, evitar que os seus olhos estejam contemplando essas coisas,
evitar de contemplar a nudez de alguém, ou pela aliança com pessoas que não amam a Deus. O que você acha que vai acontecer com você se você não ouvir esse bom conselho? Você acha que vai ser diferente? A Escritura vai dizer: não devemos tentar a Deus com a nossa falta de sabedoria e arrogância. Ouça o conselho. Ele pode salvar sua vida. Eu poderia dar outros exemplos de casos como esses, que não envolvam um pecado sexual ou a sociedade com os ímpios, como se só esses fossem os pecados, mas não. Quando a Escritura diz fugir da impureza, que os nossos olhos não podem contemplar, ele está dizendo isso. Hoje a nossa sociedade, principalmente aqui o nosso estado, é extremamente sensual. Extremamente sensual. Mulheres com roupas fictícias, porque mostram aquilo que os homens gostam de ver. Aquilo que você e eu gostam de ver. Só que nós não podemos ver. As mulheres, elas devem mostrar isso num quarto, em 4 paredes, para o seu único marido, seu único esposo. Ali eles terão toda a liberdade de um com o outro para gozarem das delícias de uma sensualidade piedosa. Mas fora desse ambiente, e se os nossos olhos, porque muitas vezes você não consegue, não dá para fugir. Não dá para fugir. Isso é uma realidade. Na situação em que nós nos encontramos aqui no Rio de Janeiro, não dá para fugir disso. Porque de repente, de uma hora para outra, você... Mas o que você pode fazer? E eu estou falando para os homens crentes. É não ver. É não inspecionar. É não examinar. Como Davi fez. Então, quando você diz isso para alguém, fala isso para alguém, e a pessoa, de modo próprio, busca essas coisas, e não segue o conselho, ela está desprezando, está trazendo sobre si as consequências disso, na sua vida. O livro de Provérbios, se eu fosse pegar a Bíblia, né, teria vários, mas o livro de Provérbios tem vários conselhos que devem ser seguidos. Até conselhos mais simples, como não repreender o perverso e o escarnecedor, que nós acabamos de ler. Por quê? Porque vai trazer injúria sobre si, porque ele vai te aborrecer, né? Então, se você tem alguém que é escarnecedor, é orgulhoso, não tente convencê-lo. Se cala. Olha um outro provérbio, um outro ensino bíblico que muitas vezes nós não nos seguimos e não se meter em questões alheias. Provérbios 26, 17. Eu quero fazer uma distinção aqui daquilo que é justo, daquilo que é justiça. Porque muitas vezes você vai ver a justiça sendo feita e você vai ter que chegar lá e exercer essa justiça. A pessoa fala: meu irmão, aquilo que o senhor falou do fulano lá está errado, é isso assim, eu presenciei. Mas a ideia aqui é daquela discussão e você entra no meio. O bicho está pegando, e você entra no meio. Eu vi uma atitude do Alfredo que é muito semelhante a isso. Às vezes surgia uma discussão no conselho, no grupo que nós fazemos parte, alguns pontos discordantes. Aí um falava uma coisa, outro falava outra, ele se calava.
E é engraçado que nessas horas, as pessoas que mais podem contribuir são as que mais ficam caladas. Ou por um lado, por causa da sua sabedoria, ou porque as pessoas desprezam que aquela pessoa está ali. E aí, conversa aqui, conversa ali, blá. E aí quando terminava, ele falava assim, acabou? Todo mundo argumentou e tal. Não, tá, alguém quer falar alguma coisa? Não. Aí ele falava. É assim, meus irmãos. É assim. Esse é um princípio, tá, que ele aplicou, que está relativo a essas coisas. Porque a nossa tendência é que no meio da discussão a gente se mete. O que a Escritura vai dizer? Quem se mete em questão alheia, ou seja, que não é da sua competência. Você não tem nada a ver com isso. Foi aquilo que os sodomitas disseram para Ló. Você fica se metendo nas questões aí, quer ser juiz em tudo, porque ele era juiz. Porque ele tinha esse dever. Porque aquelas questões falavam a respeito dele, direto ou indiretamente. Mas aqui é de algo alheio a você. Aquela pessoa que quer se meter em tudo. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Não seguir conselhos como esses vai nos levar a grandes problemas e confusões. Por quê? Porque da soberba só resulta a contenda. Os que se aconselham, mas os que se aconselham se acham sabedoria. Esse segundo verso diz respeito àqueles que aceitam conselhos, diferenciando os que não aceitam, que são orgulhosos, dos sábios. Faz essa diferença. Provérbios capítulo 12, verso 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O sábio dá ouvidos aos conselhos. E essa é a diferença. Perceba que o provérbio aqui ele quer enfatizar os que aceitam conselhos e buscam conselhos, diferenciando os que não aceitam, desprezam um conselho sábio, que frustra um desejo equivocado. E aí lembra do orgulho, que é caracterizado por uma ação voluntariosa. Ele está contrariando o meu desejo. Se não está contrariando, ótimo, excelente, eu vou obedecer. Sou a pessoa mais obediente do mundo. Vou seguir o conselho, mas contrariou. Aí a coisa muda de figura. E esses que aceitam o conselho aprendem a modéstia, a serem modestos. E essa é uma virtude necessária para reconhecer as limitações do nosso conhecimento. A humildade de se permitir ser corrigido, criticado ou conduzido a um plano de ação melhor. Esses são aqueles que dão ouvidos a conselhos competentes. Abra Provérbios capítulo 19, 20. Olha o que o texto da Escritura vai dizer. Ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. Provérbios 20, 18. Os planos mediante conselho têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. E quem são esses conselheiros? São os que apresentam conhecimento da realidade, da ordem correta e ação adequada que conduz à paz. Abra Provérbios capítulo 11, verso 14. Olha o que diz. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 24, verso 6.
Com medidas de prudência farás a guerra, e na multidão de conselheiros está a vitória. Só abrindo um parênteses aqui, quem são esses conselheiros? Eu não vou pegar conselho com todo mundo. Isso não quer dizer que você não possa se aconselhar com um jovem da sua idade. Você sabe que naquilo que você está vivendo, ele já viveu, e ele é um crente, é um homem que teme a Deus, é um homem obediente aos pais, à palavra de Deus. Mas em geral você vai pegar conselho com quem? Com quem pode dar conselho. Mas qual é a nossa prática? O que o mundo ensina? Que os pais, os principais conselheiros, os conselheiros não têm condição de aconselhar você. É isso que diz Frozen. Desenho de Frozen. Pais irritadiços, que não analisam a situação. Ou da Peppa, um pai estúpido, um tolo. Não existe pessoas assim? Existe, e muito. Mas até no mundo, essa não é a característica. Esses, em questões seculares, são a minoria. O que mais dizer daqueles que são cristãos? Veja o que mais Matthew Henry comenta nesse verso. Os que são humildes e pacíficos são sábios e bem aconselhados. Os que pedem conselhos e os aceitam, que consultam suas próprias consciências, suas bíblias, seus ministros, seus amigos, e não fazem nada de uma forma impensada, são sábios. Tanto em outras situações como nesta, porque se humilham, se curvam e cedem para preservar a tranquilidade e evitar conselhos. Veja um bom conselho que traz a paz. Abra Atos capítulo 6, versos de 1 a 5. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Ou seja, aquele burburinho. As pessoas estavam falando mal. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Você tem dois grupos de judeus. Os judeus chamados helenistas e os judeus que eram judeus de nascimento porque nasceram em Israel. Os outros também eram judeus de nascimento, mas viviam ou nasceram no mundo helênico. Então existia essa diferença. Quando ele diz dos helenistas contra os judeus, eram os judeus helenistas. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Prosélito da Antioquia porque ele era provavelmente grego, ou daquela região, acho que Antioquia aqui é da Síria, e abraçou o judaísmo. Se converteu ao judaísmo. E depois se tornou cristão. Por isso que ele é prosélito. Prosélito eram os homens de outras nacionalidades que abraçavam o judaísmo e se tornavam judeus. É como se você for para os Estados Unidos e receber a nacionalidade americana. É isso aqui. Esse conselho trouxe paz. Por quê? Porque estava havendo o quê? Confusão no meio do povo de Deus.
Estava havendo murmuração, estava havendo desgaste, haveria provavelmente contendas a partir daí, e houve um conselho sábio, um bom conselho trouxe o que? Harmonia, paz, o parecer agradou toda a comunidade. E é por isso que nós temos diáconos hoje na igreja. E graças a Deus por isso. Veja o que Provérbios capítulo 15, verso 22 vai dizer. Onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Não pense que você não precisa de conselho. Às vezes nós sabemos o que fazer. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa e alguém chega e nos aconselha. E aí anuímos aquele conselho porque vimos que aquilo é. Mas todos nós precisamos de conselho. Algumas ações nossas são assim, automáticas, mas a ideia aqui é que todos nós precisamos ser aconselhados, principalmente no que se refere à vida cristã. A vida cristã. A vida comum, você já precisa disso. Na vida cristã, para viver a vida comum, que é um outro estágio, é uma outra realidade, você também precisa. Agora mais ainda. E aí, lembrando o caso de Roboão, ele entendeu o princípio. Ele tinha o princípio. Nós não podemos fazer como Roboão, que temos o princípio, mas não temos a prudência. Ele procurou as pessoas erradas. Ele ouviu as pessoas erradas. Ele procurou as pessoas erradas para pedir conselhos. Na multidão de conselheiros se acha sabedoria. Tem gente que pega esse texto, na multidão de conselheiros se acha sabedoria. Aí vai procurar. Aí está procurando alguém que o aconselhe como o seu coração. Aí quando ele acha, olha, cara, não vou seguir isso aqui. Não é isso. Roboão não procurou as pessoas corretas, ou melhor, ele não ouviu as pessoas corretas. Rejeita os mais experientes e sábios no assunto. E com certeza, no caso aqui de Roboão, como você também, vai ouvir o que seu coração enganoso deseja. Você vai procurar no lugar errado. E assim cauterizar a sua consciência. Mas não deve ser assim. Porque naqueles que ouvem, aceitam conselhos e buscam conselhos, se acha a sabedoria. E aqui diante de nós está aberto toda a Escritura. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, depois de tudo que nós vimos aqui. Por que rejeitar quando o pastor, o presbítero, o diácono ou o irmão fala alguma coisa para você que está errada, que está claramente exposto na Escritura? Mas claro, não é uma questão duvidosa. Porque às vezes pode ser uma questão duvidosa, E aí você, poxa, será que é, será que não é, e tal. Mas na multidão de conselheiros você vai achar sabedoria. Mas a gente fala isso de coisas claras, coisas óbvias. Às vezes me fogem exemplos na cabeça. Eu às vezes lembro em casa, eu tenho que anotar, botar num caderninho, eu não faço isso, Mas geralmente, por exemplo, as coisas que nós aqui como pastores chatos falamos o tempo todo, o dia do Senhor, meus irmãos, o dia do Senhor. Eu dou um exemplo que passou na minha cabeça. É um exemplo simples. Dia do Senhor e tal. Quando nós abdicamos desse dia, nós estamos nos afastando de Cristo.
A Escritura fala manhã e noite. Pô, o pastor é chato, né? Porque a Escritura fala manhã e noite. Você acha que se Deus deixasse assim a nossa escolha, eu ia ser o primeiro, não vou fazer um culto só. Eu ia ser o primeiro a fazer. Então vai um culto só. E no horário melhor que me favorecesse. Não o pastor da igreja, mas o homem, né? O homem. Olhar um horário melhor para nós. Mas sabe o que aconteceu com Israel? Eles se afastaram de tal forma do Senhor que eles se tornaram uma nação pagã. E aonde tem início nisso? O dia do Senhor. Pega Esdras e Neemias, pega Daniel e você vai ver. Eu dei esse exemplo, não poderia dar outro, esse veio à mente agora. Por quê? Porque é sabedoria da Escritura, não é minha. É sabedoria da palavra de Deus. Às vezes você ouve, vou bater nessa tecla, eu não ia falar sobre isso não, mas é um exemplo fácil, até para entender outros. Quando a gente fala, todo domingo eu vou à igreja, aí chega um irmãozinho lá, olha, eu cheguei de férias, de viagem, e tal, meu irmão, minha mãe, chegou de férias, de viagem, e tal, não são crentes, né? Porque se fosse crente, vinha para a igreja, faria questão, porque entende que é o dia do Senhor. Aí, não, eu fiquei em casa, pastor, e tal, o pastor fica triste, lógico, porque ele entende o que isso representa. A semana toda, um dia, mas é todo domingo, um dia que a gente possa fazer um aniversário, vamos fazer um aniversáriozinho no domingo, vamos fazer um casamento no domingo e tal, vamos fazer aquela festa, aí os crentes da igreja saem para ir para o casamento. O que você está dizendo com isso? Está dizendo que esse dia é mais importante. Todas as outras coisas mas isso aí é mais importante. E a gente às vezes não consegue perceber isso. E esse afastamento paulatino, não por uma necessidade, não por um problema que aconteceu, mas pelo desejo de escolher. Não, eu não vou à igreja, eu vou fazer isso. Essas coisas nos fazem paulatinamente afastar-nos do Senhor. Aí quando um ministro, um colega, um presbítero, meu irmão, por que você faltou à igreja e tal? Porque a gente pergunta assim, né? Porque provavelmente, e é isso que acontece quando eu falo com alguém, né? A preocupação, aconteceu alguma coisa que o impediu de vir à igreja. Não é, a minha concepção não é vou dar uma de polícia, vou ver lá porque o membro faltou à igreja. Não, aconteceu alguma coisa e ele não pôde estar aqui. Quero saber o que houve. Esse dia é importante. Eu poderia dar outros exemplos, eu estou explorando esse porque é mais fácil. Não estou querendo chamar a atenção de ninguém aqui em especial, nesse sentido, né? Se tivesse que fazer isso, chamar a atenção da igreja nesse sentido, eu faria. Até numa pastoral. Mas não é o caso, então não precisem ficar preocupados. Mas essas coisas levam a um caminho só, ao afastamento completo de Deus. Não seguir esse conselho, não seguir essa instrução, mostra a falta de sabedoria. E a consequência dessa é a falta de harmonia, é a falta de paz, é a falta de tranquilidade. Todas as vezes que não ouvimos um conselho da parte do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor esteja trabalhando os nossos corações, ó Pai, porque apesar de não sermos classificados, ó Senhor Deus, como os ímpios que são soberbos, arrogantes, nós somos aqueles que ouvem e aceitam os conselhos, ó Pai.
que seguem os conselhos. Em situações determinadas, em ocasiões, em circunstâncias específicas, muitas vezes agimos como tais, como os tais. E a consequência disso é aquilo que a palavra de Deus fala. E essas coisas estão escritas para nós, para que nós, que somos justos, que amamos a palavra de Deus, e que por mais que tenhamos errado e pecado no passado, jamais façamos isso a partir de agora, mesmo que o conselho vai de encontro a um desejo profundo do meu coração, a uma suposta necessidade que eu tenho, mas que é contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Senhor, tem misericórdia, Pai, de nós. Porque nós olhamos essas coisas e nós vemos, apesar de agirmos com sabedoria muitas vezes, e disso ser um contínuo na nossa vida, nós estamos propensos ao Senhor Deus a agir como ímpios, como insensatos, como arrogantes, Pai, não dando ouvido à palavra de Deus. Isso também pode ser uma evidência clara que nós não somos do Senhor, que o nosso coração ainda não foi totalmente transformado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que o Senhor esteja com o Teu Espírito Santo, sondando os nossos corações, para que possamos, ó Senhor Deus, julgar a nós mesmos, Senhor Deus, e assim, ó Senhor, encontrar um lugar de descanso, um lugar de paz, encontrar a satisfação que vem do Senhor quando contrariamos desejos pecaminosos ou opostos à Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, essas coisas nos são ditas para ficar essas coisas nas nossas cabeças, e quando chegarmos no momento da tentação, ó Pai, nos lembrarmos dessas coisas, ó Pai, e não nos deixar levar pelo nosso coração pecaminoso, pelas circunstâncias, mas fazer a vontade de Deus. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.